Ser tratado como um criminoso sem motivo já é humilhante. Mas o que acontece quando os acusadores percebem que cometeram um erro irreparável? Essa história vai te surpreender. Era uma tarde comum no centro de São Paulo. Ricardo Santos, promotor, público conhecido por seu trabalho contra a corrupção, caminhava tranquilamente após uma reunião no fórum da cidade. Vestido com elegância, carregava uma pasta com documentos importantes e usava seu habitual tom sereno, que escondia a intensidade do cargo que ocupava. Ele não imaginava que, em poucos minutos, seria tratado de forma tão injusta. Do outro lado da rua, 2 policiais militares estavam de plantão. Com olhares atentos e conversas descontraídas, eles observavam o movimento da avenida. Quando avistaram Ricardo, algo em sua expressão mudou. "E aí, viu aquele ali? Terno, gravata e cara de marrento? Aposto que está aprontando alguma coisa", disse o mais jovem em tom provocador. "Vamos parar para ver qual é. Tá com jeito? De quem tá se achando?", respondeu o mais experiente, mas com um tom igualmente preconceituoso. Os policiais atravessaram a rua e pararam Ricardo com uma abordagem brusca. "Parado aí, cidadão! Documento e bolsa, agora!", ordenou o policial. Mais velho, com uma voz que não deixava espaço para diálogo. Ricardo parou, surpreso, mas manteve a postura firme. Ele encarou os policiais com serenidade e respondeu educadamente: "Boa tarde, senhores. Algum problema?" A calma de Ricardo parecia irritar os agentes. "Documento! Anda logo!", insistiu o outro policial, ignorando o cumprimento. Ricardo retirou a carteira de identidade de dentro do bolso e a entregou. Enquanto isso, o policial mais jovem puxou a pasta de couro sem pedir permissão e começou a vasculhar seu conteúdo. Lá dentro havia documentos oficiais e relatórios confidenciais do Ministério Público. "E aí, o que temos aqui? Notas fiscais? Dinheiro falso?", zombou o policial, enquanto exibia os papéis como se fossem provas de um crime. Ricardo respirou fundo. Ele sabia que qualquer movimento mais brusco poderia ser usado contra ele. Olhou diretamente para o policial e disse com firmeza: "Essa pasta contém documentos oficiais. Gostaria que os senhores tivessem mais cuidado e respeito com eles." O policial mais jovem riu, enquanto o mais velho balançou a cabeça debochado. "Respeito? Respeito é para quem não anda com cara de suspeito por aí. Você sabe que está encrencado, né?", disse o mais velho com um tom ameaçador. A essa altura, algumas pessoas pararam para observar a cena. O desconforto de Ricardo era evidente, mas ele permaneceu calmo. Quando tentou questionar o motivo da abordagem, o policial mais velho tomou uma decisão extrema. "Tá achando que manda aqui? Vamos para a delegacia. Aí você explica para o delegado quem você é." Antes que pudesse protestar, Ricardo foi algemado em plena calçada. O clique das algemas parecia ecoar entre os murmúrios das pessoas ao redor. Alguns começaram a gravar a cena, enquanto outros sussurravam: "Isso é abuso. Dá para ver que ele não fez nada", comentou uma mulher. "Eles sempre fazem isso. É o racismo de sempre", disse um homem, balançando a cabeça em desaprovação. Ricardo foi colocado no banco de trás da viatura, enquanto os policiais jogavam sua pasta sem cuidado no porta-malas. Durante o trajeto, ele olhava para fora, tentando manter a compostura. Em sua mente, só havia uma certeza: a verdade viria à tona, e quando isso acontecesse, aqueles policiais se arrependeriam profundamente. A viatura policial cortava as ruas movimentadas de São Paulo, enquanto Ricardo permanecia calado no banco de trás. Os policiais, satisfeitos com o que julgavam ser uma grande captura, trocavam olhares de cumplicidade. Eles pareciam alheios à gravidade do erro que estavam cometendo. Ao chegarem à delegacia, Ricardo foi conduzido diretamente para a área de registro. As algemas ainda apertavam seus pulsos e ele sentia o peso dos olhares curiosos de outros policiais e funcionários presentes. Assim que entraram, o policial mais velho anunciou em voz alta:
Trouxemos um suspeito. Esse aqui estava andando com os documentos que não batem. Vamos investigar. A sala, antes tranquila, foi tomada por murmúrios. Um agente de plantão se aproximou e perguntou: qual o motivo da prisão? O policial jovem respondeu com um sorriso sarcástico: atitude suspeita. Tá de terno e gravata, mas tem algo errado nesse filme aí. Vamos descobrir rapidinho. Ricardo, até então, não havia dito uma palavra. Ele sabia que manter a calma era sua melhor estratégia. No entanto, a humilhação de ser tratado como criminoso começava a pesar. Quando foi levado para uma pequena sala de espera, ele pôde ouvir os policiais comentando: esse tipo acha que pode enganar todo mundo. Aposto que tem alguma coisa podre escondida. Enquanto isso, na delegacia, outros detidos observavam Ricardo com curiosidade. Ele era claramente diferente da maioria ali presente, mas ainda assim não recebia tratamento melhor. Mais um injustiçado? Perguntou um dos presos com um tom de ironia. De volta à sala principal, os policiais começaram a examinar os documentos da pasta de Ricardo, que incluía relatórios confidenciais do Ministério Público. Eles folheavam os papéis sem nenhum cuidado, como se fossem provas de um crime. Olha isso aqui. Um relatório de algum caso. Deve ser falso, porque não é possível ele ter acesso a isso, comentou o policial mais jovem, rindo. Ricardo finalmente ergueu a voz. Senhores, peço que parem imediatamente de manusear esses documentos. Eles contêm informações sigilosas. Qualquer uso indevido pode gerar graves consequências. O tom firme e autoritário de Ricardo fez a sala inteira parar. O policial mais velho o encarou com um misto de irritação e curiosidade. Consequências? Quem você pensa que é para falar assim? Aqui quem manda somos nós. Apesar das provocações, Ricardo permaneceu firme. Ele sabia que a verdade estava prestes a aparecer, mas o processo era doloroso. Cada minuto naquela delegacia era uma afronta à sua dignidade. O ambiente na delegacia começava a mudar. Alguns agentes, percebendo a calma de Ricardo e a forma como ele se comunicava, passaram a se questionar. Um deles comentou baixinho com um colega: esse cara não parece um criminoso. Tem algo estranho nessa história. A humilhação, no entanto, ainda não tinha acabado. Os policiais decidiram tirar fotos de Ricardo com as algemas, como se fosse um troféu. Enquanto isso, ele permaneceu em silêncio, respirando fundo e se concentrando no que viria a seguir. Ele sabia que, em breve, algo mudaria completamente o rumo daquela história. Na sala da delegacia, os policiais continuavam a mexer nos documentos de Ricardo sem sequer suspeitar de quem ele realmente era. Entre risadas e comentários maldosos, um dos agentes encontrou um cartão no bolso interno da pasta de couro. Era um cartão profissional com o nome completo de Ricardo, seguido do título Promotor Público do Estado de São Paulo. O policial jovem pegou o cartão e o leu em voz alta, mas a expressão debochada em seu rosto começou a se transformar. Ele olhou para o colega mais experiente, que o encarou de volta, sem entender o que estava acontecendo. Promotor público? Não, isso só pode ser piada, disse o mais velho, tentando manter a confiança. Ricardo, ainda algemado, observava em silêncio enquanto o clima na sala mudava. O jovem policial entregou o cartão para o delegado de plantão que estava no balcão. O delegado pegou o cartão, leu, e sua expressão imediatamente ficou séria. Ele largou o que estava fazendo e se dirigiu ao policial mais velho. Me explica isso aqui. Vocês têm ideia de quem trouxeram para cá? O policial mais velho tentou se justificar. Ele estava com atitude suspeita. Doutor, tinha que averiguar. O delegado o interrompeu, segurando o cartão no ar. Vocês prenderam um promotor público, um representante do Ministério Público. Você tem ideia do tamanho do problema que acabou de arranjar? O silêncio na sala era ensurdecedor. Os policiais começaram a perceber o erro grotesco que haviam cometido.
Um murmúrio de desconforto tomou conta do ambiente, enquanto o delegado se aproximava de Ricardo. Dr. Ricardo, peço desculpas em nome desta delegacia. Vou resolver isso imediatamente. Ricardo finalmente se levantou, ainda calmo, mas com um olhar que deixava claro que ele não aceitava desculpas vazias. O que fizeram comigo foi mais do que um erro. Foi um abuso de autoridade, um ato baseado em preconceitos, que refletem um problema maior. Isso não pode ser ignorado, disse ele com a voz firme, mas controlada. O delegado concordou, visivelmente envergonhado. Ele ordenou que as algemas fossem retiradas imediatamente e começou a repreender os dois policiais. Vocês ultrapassaram todos os limites. Isso vai ter consequências sérias. Enquanto isso, Ricardo organizava calmamente seus documentos, observando a confusão ao seu redor. A postura serena, mesmo em uma situação tão humilhante, era um reflexo de sua experiência e de sua crença na justiça. A delegacia inteira estava agora focada na cena. Os dois policiais não conseguiam esconder o constrangimento. Eles se entreolhavam, em silêncio, claramente arrependidos. Ricardo sabia que aquele momento marcaria suas vidas para sempre. Ricardo, agora sem as algemas, permaneceu em pé no centro da sala. A postura imponente e a calma em sua expressão fizeram os policiais perceberem que estavam diante de alguém que não apenas conhecia a lei, mas a defendia com convicção. O delegado, ainda visivelmente incomodado com a situação, pediu para conversar com Ricardo em uma sala reservada. Dr. Ricardo, mais uma vez, quero pedir desculpas pelo ocorrido. Garanto que isso não reflete a conduta que buscamos aqui na delegacia, disse. O delegado, com um tom que misturava nervosismo e arrependimento. Ricardo ergueu a mão, pedindo silêncio, e respondeu com firmeza. Não se trata apenas de um pedido de desculpas, delegado. O que aconteceu aqui é um reflexo de um problema muito maior. Essa abordagem não foi só ilegal, foi motivada por preconceito, e enquanto isso for tolerado, nada vai mudar. O delegado abaixou a cabeça sem saber como responder. Ricardo então levantou-se e voltou para a área principal da delegacia, onde os dois policiais responsáveis pela abordagem esperavam tensos. Assim que ele entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ele. Vocês dois, começou Ricardo com um tom controlado, mas firme. Sabem o que fizeram? Os policiais trocaram olhares, mas permaneceram calados. Ricardo continuou. Vocês não apenas violaram os meus direitos como cidadão, mas mancharam o uniforme que vestem. A lei que vocês juraram proteger não é uma ferramenta para humilhar ou discriminar. O policial mais jovem, incapaz de sustentar o olhar, tentou se justificar. Nós não sabíamos quem o senhor era. Ricardo interrompeu imediatamente. E isso torna o que fizeram aceitável? Ser promotor público ou não é irrelevante. Vocês agiram com base em preconceitos, e isso é inadmissível. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo se dirigiu à multidão de policiais e funcionários que agora assistiam à cena. É assim que queremos que as pessoas vejam a polícia, como agentes de opressão e não de proteção. O peso de suas palavras fez muitos abaixarem a cabeça. Ricardo, então, voltou seu olhar ao delegado. Quero que isso seja documentado. Quero que uma investigação seja aberta para apurar o comportamento desses policiais. A justiça precisa ser feita, não importa quem esteja do outro lado. O delegado, claramente constrangido, assentiu. Será feito, Dr. Ricardo. Garanto que isso não será varrido para debaixo do tapete. Enquanto os procedimentos eram realizados, Ricardo observava os dois policiais. Ele não queria vingança, mas desejava que aquilo servisse de lição. Espero que vocês reflitam sobre o que aconteceu aqui hoje. A justiça é para todos, não um privilégio de alguns. Os policiais balançaram a cabeça, incapazes de responder. Naquele momento, ficou claro que o maior impacto daquela reviravolta não era apenas sobre eles, mas sobre todos que presenciaram o que aconteceu.
O ambiente na delegacia havia mudado completamente. O que antes era uma cena de arrogância e abuso, agora se transformara em um clima de desconforto e reflexão. O delegado ordenou que todos os procedimentos administrativos fossem realizados imediatamente e um relatório preliminar do ocorrido começou a ser preparado. Enquanto isso, Ricardo permaneceu sentado em uma cadeira, reorganizando calmamente seus documentos. Os dois policiais, visivelmente abalados, foram chamados para prestar esclarecimentos. O delegado, que não poupava palavras, questionou-os diretamente na frente de seus colegas. Quero entender como vocês justificam essa abordagem absurda. Não estamos lidando apenas com um erro, mas com algo que pode comprometer toda a credibilidade do nosso trabalho. O policial mais velho tentou se defender. A gente só estava fazendo o nosso trabalho, senhor. Ele parecia suspeito. O delegado cortou a fala imediatamente. Suspeito? Por quê? Porque ele estava de terno? Porque estava carregando uma pasta? Ou foi outra coisa? O tom do delegado era carregado de frustração. O policial mais jovem, com a voz trêmula, finalmente admitiu. Não tínhamos motivo real. Foi um erro. Nós agimos no impulso. Ricardo, ouvindo a confissão, se levantou e caminhou até eles. Ele olhou diretamente nos olhos do mais jovem e perguntou: Você acha que um pedido de desculpas basta para apagar o que aconteceu aqui hoje? O policial hesitou, mas respondeu sinceramente: Não, senhor. Eu sei que não basta. Ricardo respirou fundo e se virou para o delegado. O que espero é que ações sejam tomadas para que isso não se repita. Não apenas comigo, mas com qualquer cidadão que tenha seus direitos violados dessa forma. O delegado assentiu. Uma investigação interna será aberta. Esses dois serão afastados até que tudo seja apurado. E, Dr. Ricardo, garanto que este caso será levado a sério. A tensão no ambiente começava a diminuir, mas o impacto do ocorrido ainda pairava sobre todos os presentes. Ricardo, com a postura impecável que manteve durante toda a situação, se dirigiu ao delegado uma última vez. Agradeço por tomar as providências necessárias, mas isso não termina aqui. O sistema precisa mudar, e a mudança começa quando casos como esse são expostos e tratados com seriedade. Antes de sair, Ricardo parou no corredor e olhou para os policiais mais uma vez. Vocês cometeram um erro grave, mas quero acreditar que isso pode ser um ponto de mudança, não apenas para vocês, mas para todos que trabalham com a lei. Ao sair da delegacia, Ricardo foi surpreendido por algumas pessoas que ainda estavam do lado de fora, gravando e comentando sobre o ocorrido. Um senhor se aproximou e apertou sua mão. Parabéns pela sua postura, doutor. Muitos no seu lugar não teriam a mesma paciência. Ricardo sorriu discretamente e respondeu: A paciência vem de saber que a verdade sempre aparece. É ela que nos fortalece. Enquanto se afastava da delegacia, ele sentia que, apesar da dor e da humilhação, algo maior havia sido plantado ali. Uma semente de reflexão que, com sorte, traria frutos de mudança. Na manhã seguinte, a história de Ricardo havia se espalhado. Vídeos gravados por testemunhas da abordagem circulavam pelas redes sociais, causando indignação e gerando debates acalorados. O título de muitos posts era algo como Promotor sofre racismo em abordagem policial e dá lição de justiça. Nos comentários, as opiniões eram unânimes. A ação dos policiais foi uma demonstração clara de preconceito. A postura de Ricardo, por outro lado, foi exaltada como um exemplo de como enfrentar situações de injustiça com firmeza e dignidade. Enquanto isso, na delegacia, os dois policiais foram afastados de suas funções. Uma investigação interna foi aberta e eles seriam obrigados a prestar contas sobre sua conduta.
O delegado, que havia prometido agir, começou a implementar treinamentos sobre abordagem policial, incluindo questões relacionadas a preconceito racial e respeito aos direitos humanos. Ricardo, por sua vez, decidiu transformar a experiência dolorosa em uma oportunidade de mudança. Em um vídeo oficial divulgado pelo Ministério Público, ele falou sobre o que aconteceu, destacando a necessidade de um sistema mais justo e inclusivo. O que aconteceu comigo não é um caso isolado. Muitos enfrentam situações ainda piores diariamente. Precisamos de mais empatia, mais responsabilidade e, acima de tudo, mais justiça, disse ele, olhando diretamente para a câmera. O vídeo teve um impacto imenso. Pessoas de todo o país compartilharam suas próprias histórias de discriminação e o debate sobre racismo estrutural e abuso de autoridade ganhou ainda mais força. Para Ricardo, no entanto, o aprendizado mais valioso foi a reafirmação de seus valores. Ele sabia que sua posição como promotor lhe dava visibilidade e recursos para lutar, mas também entendia que muitos não tinham as mesmas oportunidades. Por isso, decidiu iniciar um projeto de conscientização em parceria com organizações de direitos humanos, levando discussões sobre igualdade para escolas, comunidades e até mesmo instituições policiais. No final do dia, Ricardo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele estava em casa, revendo os documentos que tanto defendera durante a abordagem. Em sua mente, ecoavam as palavras que ele havia dito aos policiais. A justiça é para todos, não um privilégio de alguns. Com um leve sorriso, ele fechou a pasta e olhou pela janela. O caminho era longo, mas cada passo em direção à mudança valia a pena. Essa história nos lembra de que lutar por justiça e igualdade não é apenas uma responsabilidade individual, mas coletiva. E você, já presenciou ou viveu uma situação de injustiça? Compartilhe nos comentários sua opinião sobre como podemos criar um mundo mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias impactantes como esta. Ela só tinha 6 anos e nunca disse uma palavra sequer desde que a mãe morreu. Mas naquele dia, diante do pai, ela levantou as mãos com firmeza e disse: "Eu te amo", sem precisar falar. Foi o suficiente para desmoronar um homem que acreditava não ter mais coração. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Essa história não começa com palavras, começa com o silêncio. Um silêncio profundo que habitava os corredores frios da mansão de Kaique Calderani. Um milionário que sabia de tudo, menos de como amar depois que perdeu a esposa. Juju, sua filha, era como uma flor que nunca abriu. Desde o dia da tragédia, ela se trancou num mundo próprio, onde ninguém mais conseguia entrar. Nenhum som, nenhum sorriso, nenhuma resposta. Mas me diz, é possível ensinar uma criança a amar de novo sem falar uma única palavra com ela? Pode um gesto substituir um abraço? Uma mão dizer aquilo que a voz não alcança? A resposta não veio de um médico, nem de um terapeuta famoso. Veio de uma mulher de olhos serenos e passado quieto. Bianca, a nova babá. Ela chegou sem fazer barulho, sem currículo impressionante, sem nada que chamasse atenção, exceto pelo modo como olhou para Juju. E Juju respondeu, não com palavras, mas com um gesto simples, segurando a mão dela. E foi ali, nesse toque pequeno e quase invisível, que tudo começou. Porque às vezes o que transforma uma vida não é o que se diz, mas o que se sente, mesmo no silêncio mais profundo. Bianca chegou àquela casa como quem entra em um lugar onde já sabe que há dor e respeita o silêncio dela. Carregava uma bolsa pequena, os cabelos presos num coque simples e um olhar que revelava mais do que sua voz provavelmente conseguiria explicar. Não falava alto,
Não se impunha, tampouco se apresentava com sorrisos forçados. Ela apenas estava ali, presente, atenta. Caíque a observou do alto da escada de madeira envernizada, braços cruzados, olhos céticos. A mansão era grande demais para a presença discreta daquela mulher. Para ele, Bianca parecia deslocada, simples demais, calma demais. E exatamente por isso, suspeita. Não vinha de uma agência renomada, não tinha recomendações assinadas por celebridades, nem curso no exterior. Mas foi a única que Juju não rejeitou. A menina não apenas aceitou a presença dela, como pela primeira vez em meses, deu um passo na direção de alguém. Foi até Bianca, sem estímulo, sem comando. Apenas foi. E segurou sua mão. Caíque notou aquilo de onde estava e ficou imóvel. Um movimento tão pequeno, mas que o desconcertou mais do que qualquer reunião de negócios mal sucedida. Havia algo ali que ele não compreendia, e isso o incomodava profundamente. A governanta Dona Zuleide, uma mulher antiga da casa e leal à família, notou o incômodo de Caíque. A menina nunca fez isso com ninguém, Sr. Caíque. Talvez essa moça tenha algo de diferente mesmo, murmurou enquanto passava o pano no corrimão da escada. Ele não respondeu, apenas desceu, olhou nos olhos de Bianca e disse em tom neutro: "Pode começar hoje, mas esteja ciente de que aqui não há espaço para ilusões. Ela não fala, já tentamos de tudo, não crie expectativas." Bianca apenas assentiu com a cabeça, não prometeu nada, não se justificou. E por algum motivo que ele não entendeu, aquela ausência de palavras o deixou desconfortável. Nos primeiros dias, Bianca passou mais tempo observando Juju do que interagindo. Sentava próxima, mas não impunha presença. Quando a menina desenhava, ela desenhava também. Quando Juju se encolhia num canto, Bianca não insistia, mas deixava por perto um travesseirinho com um cheiro de lavanda que ela mesma trazia de casa. Aos poucos, Juju começou a olhar mais, se aproximar, testar. Não houve milagres, mas houve pequenos momentos. E foram nesses que Bianca mergulhou com paciência. Ela percebia o tempo de Juju. Entendia quando a menina precisava apenas ser deixada em paz. E também percebia quando ela estava implorando em silêncio para não estar tão sozinha. Uma tarde, Juju rabiscava no canto da sala com lápis de cor. Bianca, sentada um pouco atrás, desenhava em uma folha separada. Quando Juju levantou a cabeça para espiar, viu um traço conhecido. 2 mãos se tocando no centro do papel. Era o sinal de amizade, simples, mas cheio de intenção. A menina franziu a testa. Olhou para Bianca, depois para o desenho. Não falou, mas sua mão repetiu sem pressa o gesto. Devagar, copiando. Caíque passou no corredor nesse instante e parou, escondido pela porta entreaberta. Viu a filha repetindo o sinal. Viu Bianca sorrindo suavemente, sem elogios exagerados, sem palmas ou festa. Apenas respeito e gratidão silenciosa. Mais tarde, no jantar, Caíque comentou casualmente: "Ela respondeu a você com aquele gesto, não foi?" Bianca apenas respondeu com um olhar firme e gentil. Ela entendeu e respondeu do jeito dela. Ele não disse mais nada, mas aquela noite demorou mais que o normal para adormecer. Na manhã seguinte, Caíque chegou mais cedo ao escritório. Ligou para um dos psicólogos infantis que haviam atendido Juju. Queria entender o que era aquilo, essa tal linguagem de sinais. Queria saber se fazia sentido alguém como Bianca ensiná-la. O psicólogo foi claro. "Senhor Caíque, se essa cuidadora está conseguindo criar qualquer tipo de vínculo com sua filha, isso é precioso. Muitos adultos falantes jamais chegam perto disso. A linguagem de sinais pode ser, sim, uma ponte, ainda mais para crianças que sofreram trauma e recuaram da linguagem verbal. Mas não espere garantias. O importante é o vínculo, a confiança." Caíque desligou sem agradecer. Se sentia desconfortável, porque pela primeira vez
Alguém estava entrando no território que ele havia declarado intransponível, o da relação com sua filha. Bianca, por sua vez, seguia firme, jamais ultrapassava limites, mas também não recuava diante dos desafios. Quando Juju chorava sem som, ela não oferecia distrações. Apenas ficava ali, até que a menina, aos poucos, se permitisse parar de chorar. Era como se Bianca soubesse que presença por si só já era forma de cura. E então aconteceu algo novo. Juju começou a repetir gestos espontaneamente, sozinha, com o corpo, com as mãos. Era como se finalmente encontrasse uma maneira de ser ouvida, mesmo sem falar. Kaique percebeu, e ao invés de sentir alívio, sentiu medo, porque aquilo significava que sua filha estava indo em direção ao mundo de alguém que não era ele. E nesse ponto, o conflito estava apenas começando. Kaique começou a perceber que algo escapava ao seu controle. Ele era um homem de lógica, números e resultados mensuráveis. Durante anos, lidou com crises internacionais, lidou com investidores bilionários e nada parecia intimidá-lo. Mas agora, a ameaça vinha de dentro da própria casa, da conexão silenciosa entre sua filha e aquela babá que mal falava. Juju não só reproduzia sinais, ela parecia ansiar por eles. Os gestos se tornaram parte do seu corpo. Às vezes, era como se ela estivesse contando segredos com os dedos, guardando emoções dentro das mãos pequenas. Kaique observava, escondido. Não entendia o que via. Sentia-se um intruso no mundo da própria filha. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, ouviu risos suaves vindos do jardim. Olhou por entre as persianas e viu Bianca sentada na grama, desenhando letras com os dedos no ar. Juju imitava, errava, sorria. Quando acertava, batia palmas em silêncio. O mais surpreendente era ver a menina rir com o corpo. Não havia som, mas havia vida. Uma vida que Kaique já não sabia mais como acessar. Naquela noite, Kaique tentou se aproximar. Entrou no quarto de Juju no horário em que Bianca costumava colocá-la para dormir. A menina estava sentada na cama, folheando um livrinho infantil ilustrado. Ele se aproximou devagar e sentou-se ao lado, mantendo uma distância respeitosa. "Oi, Juju", disse com voz baixa, hesitante. A menina ergueu os olhos. Não sorriu, mas também não se afastou. Kaique hesitou. Tentou lembrar de algo que tivesse aprendido com os terapeutas. Pensou em pegar o livro, mas Juju, antes que ele se movesse, fez um gesto com as mãos. Ele não entendeu. Apenas ficou ali, parado. Tentou imitar, desajeitado. Juju franziu o senho, confusa. Então se deitou e virou o rosto para a parede. Saiu dali com um nó na garganta. Mais tarde, procurou Bianca na copa. "O que ela tentou me dizer com as mãos?", perguntou como quem cobra uma senha. Bianca respirou fundo. Ela disse "boa noite" e perguntou se você ia voltar amanhã. Kaique ficou em silêncio. Quis responder, mas não soube como. No dia seguinte, passou a prestar mais atenção em tudo que envolvia Bianca. Observava como ela esperava Juju terminar os próprios gestos antes de qualquer intervenção. Como usava os olhos como parte da linguagem. Era quase uma dança, sutil e coordenada. Não era sobre ensinar palavras com as mãos. Era sobre ensinar presença. E isso o desarmava. Ele começou a vasculhar o passado dela. Mandou seu assistente levantar informações. Descobriu pouco. Bianca era discreta, sem redes sociais ativas, sem registros em grandes empresas. Só um dado chamou a atenção. Uma mãe surda, falecida havia 5 anos. Kaique não comentou nada com ela, mas algo o incomodava. Bianca carregava dentro de si um conhecimento real sobre silêncio. Não aprendido em livros, mas vivido desde menina. E talvez fosse isso que o deixava tão inseguro. Juju reconhecia isso, se sentia segura ali. E ele, não. A tensão crescia. Cada avanço de Juju com Bianca parecia um retrocesso entre ela e o pai. E Kaique não sabia lidar com isso.
Na mente dele, se não podia ser o protagonista da transformação, talvez fosse melhor interrompê-la. Na quinta-feira daquela semana, ao chegar em casa mais cedo do que o habitual, viu Juju na sala com Bianca, formando palavras com as mãos. A menina parecia mais animada do que nunca. Fez um gesto novo, repetido, olhando na direção do pai. Bianca sorriu, mas não traduziu. Kaique franziu a testa. O que ela disse? Perguntou, mais duro do que pretendia. Bianca hesitou. Juju olhou do pai para a babá, recuou. Silêncio. O que foi aquilo? Você está ensinando o que para ela exatamente? A voz dele agora era mais fria. Bianca se levantou calma. Estou ensinando a Juju a falar, Sr. Kaique, do jeito que ela consegue. E ela está indo bem. Isso não é falar, isso é um código inventado. Ela precisa voltar a tentar com palavras de verdade. Ficar nesse teatro vai acabar afastando ela da realidade. Juju já havia saído da sala. Mas do topo da escada, escondida, ouvia tudo. Bianca não respondeu. Seus olhos disseram o que as palavras não disseram. Ele não entendia. E talvez nem quisesse entender. Kaique, envergonhado e perdido entre o orgulho e o medo, ordenou friamente. Tire uns dias. Preciso pensar no que fazer. Bianca pegou sua bolsa sem discutir. Passou pela escada. Juju correu e a abraçou pelas pernas. Com os olhos marejados, fez um gesto simples e preciso. Bianca sorriu, abaixou-se, respondeu com as mãos e foi embora. Kaique não perguntou o que aquele último gesto significava. Mas naquela noite, sozinho no quarto, não conseguiu dormir. Revivia a cena repetidamente. E o silêncio da casa, que ele sempre usou como armadura, agora começava a doer. O silêncio daquela noite não era mais o mesmo. Tinha peso. Não era o silêncio que Kaique usava para pensar, ou aquele que preenchia os corredores da mansão desde a morte de Clara. Era outro tipo. Um silêncio que parecia julgar. Bianca havia partido. Juju não quis jantar. Passou o tempo com a cabeça encostada na janela do quarto, olhando para o portão. Quando Zuleide tentou conversar, ela apenas balançou a cabeça e se encolheu debaixo do cobertor. Na manhã seguinte, ainda em jejum, desenhou algo com giz no chão do jardim, duas mãos se tocando. Depois sentou e ficou ali, imóvel. Kaique acompanhava tudo pela câmera. Sentia uma inquietação crescer por dentro. Já não sabia mais se era raiva, culpa ou ciúme. Talvez fosse tudo junto. Tentou retomar a rotina, mas a empresa parecia distante demais. Reuniões sem cor, metas sem sentido. Seu pensamento voltava sempre à imagem de Juju e Bianca. Aquelas mãos em movimento. Aquela forma de amar que escapava à lógica dele. Começou a se questionar. Quem era Bianca de verdade? O que mais havia por trás daquele jeito manso e daquela habilidade com sinais? Mandou um novo pedido de levantamento ao seu assistente. Queria detalhes, onde ela morava, com quem falava, o que escondia. Precisava encontrar algo que explicasse o desconforto que sentia. No fundo, queria que ela estivesse errada, ou perigosa. Queria que fosse só mais uma cuidadora passageira, e não indispensável. Mas o relatório voltou limpo. Bianca morava sozinha num sobrado simples em um bairro tranquilo. Trabalhava havia anos com crianças, em casas, creches, escolas comunitárias. Tinha histórico de disciplina, elogios discretos, ausência de escândalos. O único detalhe fora do comum era a visita frequente a um abrigo para surdos, onde ministrava oficinas de alfabetização em Libras para crianças e adolescentes abandonados. Nada ali justificava desconfiança. Mas Kaique insistia em procurar algo errado. Naquela tarde, ao voltar para casa, ouviu Juju bater as mãos suavemente no vidro da janela. Estava tentando sinalizar algo. Os dedos formavam padrões que ele não compreendia. Kaique sentiu um nó se formar na garganta. Juju, o que você quer me dizer? Murmurou, mesmo sabendo que ela não responderia com palavras. Ela fez o mesmo gesto de antes. Repetiu, com olhos fixos nos dele.
Era como se implorasse para ser compreendida. Foi até ela, se abaixou, tentou imitar o movimento. Errou. Juju baixou as mãos, frustrada. Afastou-se. Voltou para o canto da sala com expressão magoada. A sensação de fracasso ardeu mais do que Kaique esperava. Mais tarde, sozinho na biblioteca, pegou o celular e digitou no buscador: linguagem de sinais. Eu te amo. O vídeo que apareceu mostrava uma criança fazendo exatamente o gesto de Juju. Kaique ficou imóvel. Assistiu de novo. E de novo. Ela tinha dito que o amava. Ele não entendeu. Aquela constatação o esmagou. Com as próprias mãos, perdeu a chance de acolher a primeira tentativa da filha de expressar amor desde que a mãe morreu. E por quê? Porque não quis aprender, porque julgou, porque teve medo. No dia seguinte, a governanta entrou em seu escritório improvisado dentro de casa. Senhor Kaique, não quero me meter, mas a Juju não está bem. Está mais quieta do que o normal. E ela não comeu nada hoje, só desenha aquelas mãos. Sozinha. Kaique se levantou. Pegou a chave do carro. Me diga onde ela mora. A babá? Bianca. Eu preciso falar com ela. Zuleide hesitou, mas deu o endereço. Quando Kaique chegou, Bianca estava no portão, sentada em um banquinho, como se já soubesse que ele viria. Não havia tensão em seu rosto, nem mágoa, apenas cansaço e uma serenidade que incomodava. Eu fui arrogante, disse ele direto, e ignorante. Bianca levantou os olhos. Você foi um pai com medo. Ele respirou fundo. Ela tentou me dizer, eu te amo, e eu não entendi. Bianca não o poupou. Juju não parou de falar, só mudou o jeito. Você só não quis escutar. Ele engoliu seco. Sentou-se ao lado sem pedir permissão. Preciso da sua ajuda. Não sei como me reconectar com ela. Está disposto a aprender? Sim, mesmo que demore. Vai ter que deixar o orgulho do lado de fora. Aqui não se comanda com poder. Se escuta com o coração. Kaique assentiu. E Juju? Acha que ela me perdoaria? Já perdoou. Só está esperando você responder com as mãos também. Bianca pegou um papel e começou a desenhar devagar os sinais básicos. Kaique observava, tenso, inseguro, mas determinado. Naquela noite, ele voltou para casa com um novo peso sobre os ombros, não de culpa, mas de responsabilidade. E do lado de dentro da porta, Juju o esperava, com um gesto ensaiado entre os dedos. Kaique passou horas repetindo os gestos ensinados por Bianca. Os dedos ainda estavam duros, o movimento era mecânico, mas a intenção era nova. Algo dentro dele tinha se quebrado, e era exatamente esse esvaziamento que pela primeira vez o tornava capaz de aprender. Quando entrou em casa naquela noite, Juju estava sentada no chão da sala, desenhando em silêncio. Ao ouvir a porta, levantou os olhos e observou o pai com desconfiança. O cabelo preso em um coque torto, a camiseta manchada de tinta e os joelhos esfolados davam a ela uma aparência ainda mais frágil. Kaique tirou o paletó devagar, sentou-se no chão à frente dela e ergueu as mãos com cautela. Tentou reproduzir o gesto de oi, e depois eu te amo. Juju olhou, não reagiu, os olhos cheios d'água e a boca trêmula. Em vez de sorrir, virou de costas, agarrou o caderno de desenhos e subiu correndo para o quarto, batendo a porta. Foi como levar um soco no peito. Kaique permaneceu ali, sentado no chão, sem saber se chorava ou se culpava mais um pouco. Mas ele não desistiu. No dia seguinte, cancelou reuniões, desligou o telefone e passou horas tentando entender o abecedário em libras. Assistiu vídeos, anotou sinais, praticou em frente ao espelho como se estivesse treinando para salvar a própria vida. No terceiro dia sem Bianca, Juju começou a definhar. Zuleide tentou distraí-la com desenhos, filmes, doces. Nada funcionava. A menina acordava durante a madrugada e andava pela casa em silêncio,
carregando um ursinho velho e um caderno de anotações onde repetia os mesmos gestos, como quem tem medo de esquecer o pouco que aprendeu. No quarto dia, Juju teve febre. Baixa, mas persistente. O médico disse que era emocional. Kaique sentou-se ao lado da cama, observando a filha dormir. Pela primeira vez em anos, não via uma herdeira. Via uma criança ferida, uma menina pequena demais para suportar tantas perdas. Pegou sua mão e apertou com delicadeza. "Eu tô aqui, filha. Tô tentando", sussurrou. Ela não acordou, mas mexeu os dedos, formando meio gesto, sem força. Kaique não entendeu, mas sentiu. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Kaique foi até o portão da casa de Bianca. Esperou por quase 1 hora, até que ela abrisse a janela do quarto. Vestia um moletom claro e tinha os olhos inchados de quem não dormiu direito. "Eu preciso de você", disse ele direto. Bianca desceu sem dizer nada. Apenas abriu o portão. Quando ficou diante dele, percebeu o olhar cansado. Não de sono, mas de alguém que enfim havia descido do próprio pedestal. "Juju está piorando", ele confessou. "Ela me odeia, ou talvez só esteja ferida demais. Eu tento, mas..." "Ela não te odeia, só não sabe mais onde é seguro", Bianca respondeu com calma. "E não é sobre tentar, é sobre estar, ficar, mesmo sem entender. Então me ensina a ficar." Bianca assentiu. Foi até o quarto, calçou os sapatos e saiu com ele. Na volta, o silêncio no carro era denso, mas diferente. Não era o silêncio de quem evita, era o silêncio de quem prepara o coração. Quando entraram, Juju estava deitada no sofá, coberta por uma manta. Ao ver Bianca, os olhos se arregalaram. Pulou nos braços dela sem emitir som algum, mas seu corpo inteiro dizia o que a boca não dizia há meses. Ela tremia. Bianca a apertou com força, fez o sinal de "eu senti sua falta", e Juju respondeu com lágrimas. Kaique, parado perto da porta, segurava o choro. Mais tarde, no quarto da menina, os três sentaram no chão. Bianca ensinava palavras básicas em sinais. Kaique errava, se atrapalhava, mas não desistia. Juju ria pela primeira vez em muito tempo. Uma risada sem som, mas cheia de luz. E por fim, pegou as mãos do pai com as suas e as posicionou da forma certa. Depois, ergueu os olhos. Fez o gesto de "papai". Kaique travou. Quase não conseguiu respirar. "Foi isso que ela me chamou", sussurrou virando para Bianca. Ela confirmou com um gesto, com um brilho no olhar que dizia tudo. Mais tarde, sozinho em seu quarto, Kaique olhou para a foto antiga de Clara, sua esposa. Era uma imagem dela segurando Juju no colo, ainda bebê, sorrindo para a câmera. Ele tocou a moldura como quem pede perdão, pela ausência, pela dureza, pelo tempo perdido. Naquela noite, Kaique dormiu com a porta entreaberta, de propósito. E quando Juju acordou no meio da madrugada e viu a fresta de luz, caminhou até ali, em silêncio, entrou no quarto e subiu na cama do pai. Deitou ao seu lado, encostou a cabeça no peito dele e, com os dedos pequenos, desenhou no ar o gesto que, mais uma vez, quebraria tudo o que Kaique achava que sabia. Ele segurou aquelas mãos como se fossem frágeis demais para o mundo. E soube naquele instante que não importava mais como ela falava. Importava que agora ele estava disposto a ouvir. A rotina na mansão começava a mudar. Ainda havia silêncio, mas ele não machucava mais. Era um silêncio cheio de gestos, de olhares atentos, de pequenos avanços que pareciam insignificantes para o mundo lá fora, mas que ali dentro tinham o peso de conquistas imensas. Juju não falava, mas expressava tudo com os dedos, com os olhos e com o corpo inteiro. Bianca retomava sua presença com suavidade, sem se impor. Só existia ali, no tempo certo, como quem não tem pressa, só intenção. Kaique observava com outra postura. Já não buscava controlar, agora buscava compreender.
mas havia algo dentro dele que ainda o puxava para trás. Uma inquietação, uma necessidade de saber mais. Não sobre Juju, mas sobre Bianca. Sentia que aquela mulher trazia dentro de si mais do que apenas habilidade. Era como se carregasse uma dor que ninguém via, uma história enterrada em silêncio como a de Juju, mas em um idioma que ele ainda não conhecia. Depois de colocar a filha para dormir, Kaique foi até o escritório. Sentou diante do computador e vasculhou novamente os arquivos que o assistente havia reunido sobre Bianca. Não queria apenas saber onde ela morava ou com quem havia trabalhado. Procurava algo que explicasse a profundidade com que ela se conectava com Juju. Algo além da técnica. Uma marca invisível. Foi então que encontrou o nome de uma escola pública no interior de Minas, onde Bianca havia estudado até o ensino médio. Em um dos registros constava o nome da mãe, Sônia Aparecida Duarte. E ao lado, a observação que o fez parar de respirar por alguns segundos, deficiente auditiva. Abriu o navegador e digitou o nome de Sônia. Encontrou apenas uma pequena matéria antiga, de um jornal local. O título era simples: Professora surda alfabetiza crianças carentes com linguagem de sinais em comunidade rural. A matéria tinha uma foto em preto e branco. Uma mulher de cabelos presos em trança, olhos muito parecidos com os de Bianca, rodeada de crianças pequenas. Kaique passou o cursor sobre a imagem e leu cada palavra da matéria. Lá estava escrito que Sônia havia criado uma turma especial dentro de uma escola abandonada, onde ensinava libras para crianças surdas e também para filhos de famílias que não podiam pagar por escolas regulares. Bianca era mencionada como sua filha, intérprete, aluna e braço direito. Fechou o notebook e encostou as mãos sobre a mesa. A sensação era de ter tocado algo sagrado. Pela primeira vez, entendeu de onde vinha a força de Bianca. Não era apenas dom, era legado. Na manhã seguinte, enquanto Juju montava um quebra-cabeça na sala e Bianca preparava chá na cozinha, Kaique se aproximou devagar. Sua mãe era surda? Bianca ergueu os olhos com lentidão, surpresa. Por um instante, pareceu não saber se respondia. Mas depois assentiu com um sorriso leve. Era. Perdeu a audição aos 9 anos, por causa de uma infecção. Nunca mais voltou a ouvir, mas nunca parou de ensinar. Eu li sobre ela, ele disse com sinceridade. Li uma matéria. Uma mulher incrível. Bianca se sentou à mesa, ainda segurando a colher de chá. Seu olhar foi longe, como se aquela lembrança abrisse um lugar que ela mantinha trancado há muito tempo. Minha mãe me ensinou a ouvir o mundo de outra forma. Ela dizia que as mãos podiam ser tão poderosas quanto a voz, que o silêncio podia ser carregado de amor, de dor, de tudo. Eu cresci entre frases mudas e corações muito barulhentos. Kaique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. Juju está aprendendo a fazer isso também, a me ouvir e a me mostrar coisas que eu nunca parei para ver. Juju só precisava que alguém não tivesse pressa de entender. Só isso, Bianca respondeu com suavidade. E você está aprendendo. Ela sente isso. Kaique se emocionou. A garganta apertou. Aquela mulher à sua frente, que ele havia julgado por parecer simples demais, agora era a ponte mais sólida entre ele e a filha. Você também perdeu sua mãe cedo, não foi? Eu tinha 18 anos. Estava começando a trabalhar como estagiária numa escola de surdos em Belo Horizonte quando ela adoeceu. Um câncer raro, agressivo. Não teve tempo de luta. Foi rápido. Fiquei sozinha, mas com as mãos cheias de coisas que ela me ensinou. E até hoje, cada gesto que eu ensino é um pedaço dela comigo. O silêncio que se instalou entre os dois depois daquelas palavras não era pesado. Era respeitoso. Kaique enxergava agora a raiz de tudo. A razão pela qual Juju havia permitido que Bianca se aproximasse. Elas falavam a mesma língua, não só com os dedos, mas com as marcas da alma.
Juju apareceu no corredor naquele momento. Olhou para os dois, hesitou, depois correu até Bianca e a abraçou pelas costas. Kaique se levantou, caminhou até elas e, com uma coragem que ele mesmo não sabia que tinha, tocou levemente no ombro da filha. Quando ela se virou, ele fez o gesto de papai com as mãos. Depois o gesto de orgulho. Bianca olhou aquilo com os olhos marejados. Juju sorriu e respondeu com as mãos algo novo. Kaique não entendeu, mas Bianca sim. Ela disse que você está aprendendo rápido, traduziu, quase sem conseguir conter a emoção. Kaique sorriu de volta e pela primeira vez sentiu que estava de fato voltando a ser pai. Os dias começaram a correr mais devagar dentro da casa de Kaique. Era como se o tempo precisasse desacelerar para que ele e Juju se reencontrassem com calma, gesto por gesto, sinal por sinal. As conversas não tinham som, mas os silêncios já não doíam. Kaique estava aprendendo a ouvir com os olhos, a responder com o corpo, a se emocionar com o que antes passava despercebido. Bianca continuava presente, mas agora com um espaço diferente naquela casa. Já não era mais só uma funcionária, ela era parte do ar, do afeto, da construção de algo que nenhum dinheiro poderia comprar. E Juju sabia disso. Numa tarde de sábado, enquanto Kaique e a filha desenhavam com giz colorido na varanda dos fundos, a menina interrompeu o que fazia, olhou para ele e apontou para o portão. Fez o gesto de ela. Kaique entendeu. Levantou-se, limpou as mãos na calça e foi até o portão de serviço, onde Bianca havia acabado de chegar, com uma sacola de brinquedos educativos, livros e 2 jogos novos com letras em libras. Ela não esperava por ele ali. Você chegou cedo hoje. Ele comentou surpreso por si mesmo, ao notar que já estava esperando por sua presença sem perceber. Juju tem se mostrado mais receptiva no começo da tarde. Achei que seria bom aproveitar, respondeu, ajeitando a alça da sacola no ombro. Eu posso carregar isso para você. Obrigada. Enquanto caminhavam até a entrada da casa, Kaique sentia uma sensação estranha, algo entre gratidão e um desconforto leve. Não era ruim, só novo. Estava se acostumando a não ter todas as respostas. Quando Bianca entrou, Juju correu até ela com um papel na mão. Era um desenho, 3 pessoas de mãos dadas. Ela apontou para os rostos. Um era o dela, o outro de Kaique. O terceiro, de cabelo preso e um sorriso largo, era claramente Bianca. Bianca olhou para Kaique emocionada. Ela colocou a gente como uma família. É isso que estamos virando, não é? Bianca não respondeu. Mas os olhos dela, sim. Naquela semana, as coisas evoluíram com intensidade. Juju acordava animada, queria aprender mais sinais, criava códigos com Bianca, mostrava curiosidade sobre palavras novas. E o mais bonito era vê-la tentando ensinar ao pai os gestos que aprendia, com paciência, do mesmo jeito que recebia. Certa noite, Kaique estava deitado no tapete com a filha deitada sobre seu peito, mostrando sinais no ar. Bianca observava da porta sem interromper. Era um quadro silencioso e inteiro, uma pintura viva de algo que um dia pareceu impossível. No dia seguinte, Bianca chegou um pouco mais abatida. Os olhos estavam inchados e, embora mantivesse o sorriso de sempre, Kaique percebeu que havia algo diferente. Esperou Juju ir para o quarto e se aproximou com delicadeza. Está tudo bem? Bianca hesitou. Ontem foi o aniversário da minha mãe. Faz 5 anos que ela se foi. E tem dias que a ausência pesa um pouco mais. Kaique sentou ao lado dela no sofá. Se minha filha pode aprender a se comunicar sem usar a voz, eu também posso aprender a ouvir uma ausência sem fugir dela. Ela riu, com um tom emocionado. Você está ficando bom nisso. É mérito seu. E da Juju? Não, é seu também. Bianca pegou um dos cadernos da menina, passou as páginas até chegar num desenho que ela mesma havia feito escondida.
Era uma folha com o desenho de um coração dividido em 3 partes, em cada parte um nome em libras. Ela disse que esse é o jeito que o coração dela encontrou para amar de novo. Kaique passou os dedos sobre o papel, sem saber o que dizer. Você já pensou em ir embora? Ele perguntou, baixando os olhos. Antes, sim. Quando você me olhava, como se eu fosse só uma presença dispensável. Quando tudo o que eu fazia parecia incomodar. E agora? Agora eu fico, se você quiser. Eu quero. A porta se abriu devagar. Juju apareceu com um vestido florido, as tranças mal feitas, e fez um sinal novo com as mãos. Kaique olhou para Bianca. O que ela disse? Ela perguntou se pode chamar a gente de lar. Os olhos de Kaique se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Apenas sorriu e estendeu a mão para a filha. Juju veio correndo e abraçou os dois. Bianca passou a ficar até mais tarde, ajudar com o jantar, sentar na varanda depois que Juju dormia. Kaique não evitava mais os silêncios, nem os próprios sentimentos. Ele estava redescobrindo como era fazer parte de uma casa onde o afeto não precisava de palavras. Ali, no meio daquela família costurada por perdas e gestos, havia algo que ninguém mais via, e o que ainda estava por vir mudaria tudo. O céu estava tingido de rosa, quando Juju puxou Bianca pela mão até o quintal. Kaique observava da varanda, com uma xícara de café esquecida nas mãos. A menina parecia determinada, os pés descalços, o cabelo bagunçado pelo vento, e o vestido florido balançando como se acompanhasse um compasso secreto. Ela estava concentrada em algo que só ela compreendia por inteiro. Acho que ela quer mostrar algo, Bianca disse, olhando para Kaique por cima do ombro. Ele desceu os 3 degraus com o coração acelerado. Algo dentro dele sabia que aquele fim de tarde não era qualquer um. Juju apontou para o chão e pediu que os dois se sentassem com ela, fazendo o gesto com as mãos. Kaique e Bianca obedeceram, quase como crianças sendo chamadas para uma brincadeira que não podiam entender. Mas era mais que isso. Era um ritual silencioso. A menina então pegou uma pequena folha que havia dobrado em 4 e entregou para o pai. Kaique a abriu com cuidado. Estava desenhado ali, com traços infantis, o símbolo que ele tinha aprendido nas últimas semanas. Eu te amo, em linguagem de sinais. Mas havia mais. Ao lado, 3 bonecos sorrindo. Um homem, uma mulher e uma criança. Todos com as mãos levantadas em forma de gesto. Ela desenhou a gente, Bianca sussurrou, a voz embargada. Kaique não conseguia falar. Sentia um nó na garganta, uma espécie de orgulho tão grande que mal cabia dentro do peito. Juju se levantou, ficou de frente para ele. Bianca entendeu e se afastou um pouco, permitindo que o momento fosse só dos dois. A menina ergueu as mãos com calma, como se estivesse preparando algo sagrado. Os dedos formaram os gestos com precisão. Primeiro, papai. Depois, eu. Em seguida, te amo. Ela repetiu, 1, 2 vezes, com a mesma firmeza, com os olhos fixos nos dele. Não havia hesitação. Era como se cada parte do corpo dela estivesse dizendo o que a voz calou por tanto tempo. Kaique não aguentou. As lágrimas caíram sem pedir licença. Levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro, mas não conseguia. Aquilo que tanto esperou ouvir, finalmente chegou. E o mais inacreditável era que não veio por palavras. Veio do silêncio e do amor. Ele tentou reproduzir os gestos, errou a ordem. Tentou de novo. Juju se aproximou, pegou as mãos dele com delicadeza e o guiou, como Bianca fazia com ela. Com paciência, com carinho. Ela está te ensinando a dizer de volta, Bianca disse, ainda observando de longe, com os olhos cheios de lágrimas. Kaique terminou o gesto, agora certo. Fez o sinal para eu te amo. E depois tocou o peito como se dissesse, para sempre. Juju sorriu. Não aquele sorriso pequeno e tímido de antes, mas um sorriso cheio, vivo.
o primeiro desde a morte da mãe. Kaique a puxou para o colo. Apertou a filha contra o peito como se estivesse juntando todas as partes que um dia foram quebradas. E naquele abraço, que durou longos minutos, havia perdão, havia cura, havia renascimento. Bianca se aproximou devagar, sentou-se ao lado deles. Juju se virou e abraçou os dois ao mesmo tempo. Não disse nada. Apenas ficou ali, entre os dois, com as mãos repousando sobre os braços deles, tranquila. Depois de um tempo, Kaique quebrou o silêncio com a voz ainda rouca. Eu esperei tanto tempo para ouvir isso, mas não sabia que seria assim. Bianca respondeu com suavidade. Às vezes, o que a gente espera vem de um jeito muito mais bonito do que a gente imaginava. Ele olhou para ela e, por um instante, se deu conta de algo que estava crescendo em silêncio há muito tempo. Era outro tipo de gesto. Um que vinha de dentro e que também dispensava palavras. Mais tarde, Juju adormeceu no sofá com um livro no colo. Kaique a cobriu com uma manta, depois voltou para a varanda onde Bianca esperava, sentada no escuro, olhando para o céu. Havia estrelas visíveis, coisa rara naquela cidade. Você sabia que ela estava se preparando para isso? Eu senti. Ela ensaiava comigo às vezes, mas só faria quando se sentisse segura. Eu não sei como agradecer por isso. Você não precisa agradecer, Kaique. Só precisa continuar, estar, ficar. Eu quero aprender mais, quero entender mais. Quero fazer parte da vida dela de verdade, mesmo que ainda erre os sinais, mesmo que leve tempo. Bianca sorriu, virou-se para ele e tocou o peito com a ponta dos dedos. Depois fez um gesto que ele reconheceu. Você disse coragem? Sim, é o que eu mais preciso agora. Ela assentiu, mas seus olhos diziam que ele já tinha começado. Kaique ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando o céu. Ao lado de Bianca, com Juju dormindo no sofá da sala e as mãos ainda trêmulas por tudo o que viveram naquele dia, soube que ali, naquele instante, tudo tinha mudado. E nenhuma palavra havia sido dita. Os dias seguintes passaram como quem acorda de um sonho e precisa aprender a viver de olhos abertos. A casa, antes fria e silenciosa, agora tinha sons novos. Não de vozes, mas de vida. O barulho suave dos talheres no café da manhã. O arrastar do sofá quando Juju queria montar o tapete de jogos. O assovio distraído de Kaique enquanto tentava reproduzir sinais no espelho. E o riso sem som da menina quando o pai errava feio e fazia careta de propósito para arrancar dela o que antes parecia impossível. Bianca seguia ali, com a mesma presença tranquila. Já não chegava mais como funcionária. Era recebida por Juju com abraços demorados e por Kaique com café coado e sorriso pronto. Os três formavam agora uma rotina que ninguém ali tinha planejado. Era como se o lar tivesse se reinventado por vontade própria. Numa segunda-feira qualquer, Kaique apareceu na sala com um caderno de anotações nas mãos. Hoje quero aprender a contar uma história em libras, do início ao fim. Bianca ergueu os olhos do livro que lia com Juju e sorriu. Uma história inteira? Não quero mais ser parte do silêncio dela. Quero ser parte da conversa. Passaram a tarde toda no jardim, com Bianca ensinando sinais como era uma vez, menina, floresta, medo, coragem e final feliz. Juju prestava atenção em tudo, corrigia o pai com leveza e ria com o corpo inteiro quando ele trocava os sinais e acabava dizendo cenoura em vez de aventura. Ao entardecer, Kaique pediu a elas que sentassem na varanda. Pegou o caderno, se posicionou à frente das duas e começou lentamente a contar a história. Errava, recomeçava, parava para lembrar, mas seguia, contava com os dedos, com os olhos, com o coração. E quando terminou, Juju bateu palmas em silêncio. Fez o gesto que ele reconhecia como bravo e depois desenhou no ar. Papai feliz.
Kaique se emocionou. Olhou para Bianca. Isso aqui vale mais do que qualquer prêmio que recebi na vida inteira. Ela sorriu. É porque agora você está recebendo do jeito certo. Naquela noite, Juju pediu para dormir no quarto do pai. Deitou-se ao lado dele, colocou a cabeça no peito dele e ficou desenhando sinais invisíveis no ar com os dedos. Como se, mesmo de olhos fechados, ainda estivesse contando histórias. Kaique não dormiu. Ficou olhando o teto, pensando em Clara, na mulher que lhe dera aquela filha e que, em tão pouco tempo, havia partido deixando um vazio quase insuportável. Mas agora, aquele vazio não doía do mesmo jeito. Estava sendo preenchido com outra coisa. Algo silencioso, sim, mas inteiro. No dia seguinte, Juju acordou antes do sol. Foi até a cozinha e surpreendeu Bianca preparando um café simples. Sentou-se à mesa e puxou uma folha. Escreveu algumas palavras com letras tortas, depois fez sinais. Bianca entendeu e traduziu para si mesma em silêncio. Quando Kaique apareceu no corredor, Juju correu até ele, entregou a folha dobrada e se afastou. Ele abriu devagar. Estava escrito: "Obrigado por ficar." Kaique olhou para Bianca, depois para a filha. Não disse nada. Fez apenas o gesto mais importante que aprendeu até ali. "Eu te amo." Juju respondeu de volta. No fim daquela semana, algo inesperado aconteceu. Kaique cancelou todas as reuniões do mês. Pediu à equipe que mantivesse o escritório funcionando sem ele. Quando questionado, respondeu apenas que estava em um projeto maior. Um que envolvia reaprender tudo sobre o que significava ser pai. Passou a levar Juju ao parque, frequentar eventos da comunidade surda com Bianca, se matriculou num curso de Libras. Dizia que, se a filha tinha escolhido se expressar assim, ele queria estar à altura da linguagem dela. Em um domingo de sol, sentado sob uma árvore, Juju pegou um caderno de capa dura e mostrou aos dois. Tinha desenhado uma capa com o título "Minha Família que Fala com as Mãos." Bianca segurou o choro, Kaique também. Aos poucos, o que era dor virou presença. O que era medo virou gesto. O que era ausência virou construção. E a mansão, antes fria e imponente, virou casa. Bianca passou a ficar também aos domingos. Juju não aceitava a ideia de passar o dia sem ela. Kaique nunca pediu que ela ficasse mais, mas ela também nunca quis ir embora. O recomeço deles não teve fogos, nem declarações grandiosas. Teve uma menina de 6 anos, um pai quebrado e uma babá que sabia, mais do que ninguém, que o amor mora no silêncio entre um gesto e outro. E bastou isso para transformar tudo. Às vezes, o amor mais verdadeiro não precisa ser ouvido. Ele precisa ser sentido, reconhecido e acolhido no silêncio. Porque o que realmente transforma uma vida não é o que se diz em voz alta, mas o que se constrói com presença, paciência e gestos de cuidado. Há vínculos que nascem onde a fala falha e florescem onde o coração aprende a escutar. Se essa história tocou seu coração, tanto quanto tocou o nosso, se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que falam com a alma, mesmo quando faltam palavras, porque às vezes é no silêncio que mora o amor mais verdadeiro.